Mas ao mesmo tempo, cara, também, né, nem tudo são lamentações. Eu acho que tem empresas e tem produtos e serviços e agências no Brasil que fazem um trabalho absurdamente bom com exatamente o mesmo nível do que é feito aqui nos Estados Unidos, né? Amigos do Expatria, aqui estou eu com o grandíssimo Fabrício Teixeira. Eu tô até dando risada agora porque para mim é um prazer imenso falar com... É um prazer imenso falar com todo mundo com quem eu tô falando, na verdade. Mas o Fabrício também é uma daquelas pessoas que eu sigo fazem anos já. E de repente agora eu me vejo aqui com essa oportunidade de conectar diretamente. É super bacana. Fabrício, muito obrigado por ter aceitado o convite. E eu já agradeço você também. Antes que você fale alguma coisa, muito obrigado por publicar os posts lá do Expatria no UX Collective, porque está sendo bem interessante para o pessoal compartilhar, para o pessoal discutir. Muito obrigado, realmente. Antes da gente começar a conversar, como eu discuti, como eu praticamente tentei explicar no episódio de introdução dessa nova fase do podcast, a gente vai tentar falar sobre coisas relacionadas ao design em geral e tentar evitar detalhes do nosso dia a dia, de processos, de metodologias, porque também, como eu já comentei, existem imensas diferentes conteúdos na internet que vocês podem consultar. Especificamente do Fabrício, existe um episódio do Movimento X, da Isabela de Fátima. Oi, Isabela, se você estiver escutando, onde eles conversam sobre toda a história de como o Fabrício entrou na parte de design, de como o Fabrício trabalha com UX. Então, assim, se vocês quiserem saber mais detalhes dessa parte, vão lá, escuta aquele episódio, é o episódio número 5 do Movimento X. Então vamos lá oficialmente agora, Fabrício, muito obrigado por estar aqui. Obrigado a você pelo convite, prazer estar aqui. É um prazer falar com você. E a gente tem uma pauta aqui para a gente cobrir. E claro que para quem não ouviu o episódio ainda, a gente não precisa entrar em detalhes, obviamente, mas dê uma rápida introdução de quem é você, o que você faz hoje em dia, onde você está, porque desde então você mudou, né? Você não está mais na RGA. O microfone é seu. Beleza. Meu nome é Fabrício Teixeira, eu sou publicitário de formação, por incrível que pareça, e depois que eu descobri UX, eu fiz uma pós-graduação em design, e eu sou um UX designer, me considero um UX designer, e, cara, porque simplesmente é assim que meu cérebro funciona, sabe? Eu brinco que eu gosto de usar os dois lados do cérebro ao mesmo tempo, e se eu não uso os dois lados do cérebro, eu não estou feliz, sabe assim? Então, de um lado, eu sinto que tem essa coisa da sensibilidade do designer, né? Essa sensibilidade estética de entender o que é harmonioso visualmente, o que é agradável aos olhos, a sensibilidade de humanas mesmo, né? De entender o impacto que as coisas que a gente cria têm na vida das pessoas, de entender quais as motivações das pessoas e tal. E, de outro lado, tem o pensamento mais sistemático, assim, né? De aquela coisa de você desmontar um relógio para você entender como é que as pecinhas funcionam ali dentro, depois montar tudo de novo, né? E carregando isso para o nosso mundo do produto digital, eu acho que esse pensamento de entender quais são as peças de um ecossistema digital e depois como é que você coloca elas juntas de formas diferentes para criar novos sistemas, né, e tal. E esse lado sistemático do cérebro eu acho que me ajuda muito na questão de pensar fluxos, de pensar interação, de pensar os detalhes técnicos dos produtos que a gente cria, de pensar na arquitetura de informação. E se eu não usar as duas partes do cérebro, assim, eu não estou feliz. Desculpa. Falei. Você acha que quando você trabalhava com publicidade, a parte direita do cérebro mais usada do que a esquerda? Acho que não, cara. Eu acho que... Eu sempre trabalhei em agência de publicidade, mas no departamento, no time de design, assim, de UX. Então, eu sempre busquei balancear esses dois lados, assim. Qual foi o ponto principal? É que, na verdade, também não é que necessariamente você precisaria de um
ponto de mudança, de falar assim, não, agora eu vou para a parte de produto, ou agora eu vou para a parte de serviço. Mas teve alguma coisa que chamou você para focar mais na parte de produto e sair do mundo de agência, ou simplesmente aconteceu naturalmente? Acontecer naturalmente. Eu acho que aos poucos eu fui percebendo que o impacto que eu poderia ter no mundo, na vida das pessoas e tudo mais, através do design era mais relevante do que através de campanhas de comunicação ou de publicidade. Então, acho que não foi uma decisão necessariamente planejada, mas foi um caminho que eu instintivamente fui tomando assim com o tempo. Uhum. Tá, só para o pessoal entender também, porque a gente está falando de expatriados, como é que você veio parar aqui nos Estados Unidos e faz quanto tempo que você está aqui já? Eu vim parar aqui meio que por acidente, assim. Eu trabalhava na agência Click em São Paulo na época e nunca tinha pensado em trabalhar fora do país, nunca tinha pensado em morar fora, nem sequer em ter uma experiência de intercâmbio ou algo assim, nunca tive essa oportunidade, né? E aí eu fui meio que encontrado no LinkedIn por um recruiter americano, e era uma época que o LinkedIn era simplesmente um grande repositório de currículos, né? Ninguém usava o LinkedIn ativamente para mensagem ou para o feed do LinkedIn, então foi meio que estranho, assim, receber uma mensagem... Que ano que você está falando, mais ou menos? 2004, 2010, então faz 8 anos. Já faz 8 anos. E aí eu recebi uma mensagem desse recruiter falando, pô, gostei muito do seu trabalho, você já pensou em trabalhar fora do país? Eu falei, não, nunca pensei, mas por que não? Mas posso pensar. Podemos pensar. E aí eu lembro que esse recruiter trabalhava na Crispin Porter, lá em Miami, e a gente fez várias entrevistas por Skype. Eles gostaram de mim, depois eles me voaram até Miami para conhecer o escritório. Eu lembro que eu fiz 9 entrevistas em 2 dias, foi bem intenso, assim. E, cara, menos de um mês depois eu estava pronto para mudar já. Estava de malas prontas, com o visto tirado, tudo certinho, e aí eu embarquei nessa, assim. Ah, legal. Foi bem fluido o processo, então, pelo jeito. Foi, com certeza. Entrevista, burocracia com visto e pronto, tá aí. Então você Exatamente. a tua primeira casa aqui nos Estados Unidos foi em Miami? Foi em Miami. Grande Miami. Nada mal. Foi bem legal, foi uma experiência bem boa, assim. Legal. E aí, desde então, eu também morei em Nova York e em São Francisco. E agora estou de volta a Nova York, dessa vez no Brooklyn, aqui com a Work & Co. E onde é que você prefere desses 3 lugares? Nova York. Eu acho que tem mais a minha cara, assim. Nova York realmente é difícil de bater, né? Eu comento nos outros episódios que a única coisa que machuca a gente aqui é o frio, mas em termos de cidade, em termos de vida, é difícil de bater. A experiência em São Francisco foi muito boa, assim, eu passei 3 anos lá, trabalhando na RGA e realmente uma experiência muito boa de viver ali no tal do Vale do Silício, né, e conhecer aquele mundo e me aproximar do universo de startups e das grandes corporações de tech e tudo mais. Mas depois de um tempo eu senti que é meio que uma bolha, né? Aquela história de que todo mundo vive Sim. E respira aquele assunto. Então, quando você vai num coffee shop ali, às vezes você quer falar sobre um assunto diferente, mas você ouve a conversa das pessoas em volta e tá todo mundo falando de APIs e de growth e de startups. Também que todo mundo querendo ser o novo Zuckerberg. Eu acho que tá de volta em Nova York, assim, e perceber o quanto Nova York consegue balancear, ao mesmo tempo que tem aqui as empresas de tecnologia, tem, né, esse mundo de startups, tem também o mundo corporativo, né, o mundo business mesmo, pesado aqui, mas também o lado cultural, né, eu acho que balança bem, assim, né, o lado do trabalho com o lado da cultura, assim. Então, acho que é a cidade que mais acha o equilíbrio desses 2 pontos. Legal. Então, fazem 8 anos que você está aqui, correto? Sim. O que mudou para você lá quando você se mudou e hoje? Como é que você se vê hoje depois de 8 anos fora do Brasil? Você é uma daquelas pessoas que acham que
seria difícil hoje voltar para o Brasil e se encaixar no mercado brasileiro, não somente como profissional, mas culturalmente também? Eu acho que sim, cara. É difícil. Hoje em dia, quando alguém me pergunta em inglês, assim, but where's home for you? Uhum. É difícil dizer onde é. Acho que porque eu mudei tanto, assim, também de cidade para cidade, e porque eu estou há tanto tempo longe do Brasil, é difícil para mim achar um lugar que é a minha casa, né? Então, mesmo quando eu vou para o Brasil visitar agora, é uma sensação um pouco estranha, assim, de não pertencimento, que é engraçado. Assim, no começo isso não acontecia, mas agora eu já sinto que acontece. Uhum. E você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Paulista. Paulista. Já que a gente entrou nessa questão de Brasil e cultural e mudanças, existe uma grande quantidade, eu diria, de designers que estão saindo do país. E, claro, existe essa ideia coletiva, né, do designer brasileiro, ser um bom designer, ser um bom profissional, e as agências, os estúdios vão atrás desses profissionais. Mas a gente poderia também pensar de um outro jeito, que por mais que tenha essa demanda por designers brasileiros, se o mercado conseguisse manter esses designers lá, né, tivesse opções de carreira, opções de crescimento, eles poderiam ficar por lá. Mas parece que não é bem assim. Por que você acha que existe essa grande migração de designers brasileiros para fora do país? Pois é, eu acho que é um movimento, de certa forma, um pouco recente. Assim, eu lembro que na ocasião lá de 2010, quando o Recruiter me contatou, eu fiquei um pouco assustado, porque não era uma coisa que se ouvia muito, né? Designers brasileiros mudando para fora. Então, foi um pouco assustador. Eu acho que nos últimos 2 ou 3 anos, esse movimento aconteceu com muito mais força, assim. E, cara, eu acho que é uma mistura de vários fatores, assim, né? Eu acho que tem esse lance profissional que você comentou, né? De que, historicamente, talvez o mercado brasileiro sempre foi meio que um seguidor do mercado americano, do mercado europeu, e aí as pessoas que se destacam no Brasil acabam querendo ir para esses mercados para, de repente, fazer trabalhos maiores ou para fazer trabalhos que tenham mais impacto, que vão ser produtos que vão ser usados por mais pessoas e tal. Esse lance de querer trabalhar na matriz das empresas e não nas filiais brasileiras e tal. Eu acho que tem também um motivo pessoal, né? Assim, eu ouvi os outros episódios do Expat e muita gente comenta isso, né? Que inevitavelmente a qualidade de vida sua vai ser diferente quando você mora num país de primeiro mundo, né? Entre aspas. E acho que as pessoas vão atrás disso, né? Esse lance de ter mais segurança quando andam na rua, ter mais conforto, ter mais conveniência, ter uma educação melhor para os filhos, né? Então acho que o motivo pessoal também pesa bastante. Eu acho que um terceiro e talvez último motivo, eu acho que é um pouco a situação política do país, do Brasil, nos últimos anos, né? Sim, faz sentido. Você vê vários movimentos acontecendo, o crescimento de movimentos de extrema-direita que são perigosíssimos. Você vê manipulação política, você vê corrupção acontecendo à luz do dia, e eu acho que isso aumenta um pouco a descrença do brasileiro na democracia, talvez. Então, eu acho que ou você está muito engajado em ficar no Brasil e tentar mudar e fazer alguma coisa ativamente para mudar a situação, mudar o ambiente que você está inserido, ou então você procura um outro ambiente que você sente que se adapte melhor ao que você acredita e aos seus valores de vida, assim. E eu acho que, claro, cada pessoa pesa esses 3 fatores de forma diferente, assim, dependendo da situação que está, da idade, do estado, do estado civil e tudo mais, mas acho que no geral os motivos vão ficando cada vez mais claros, assim. Sim, faz todo sentido, né? Quando a gente fala de mercado, né, você comentou essa questão das pessoas às vezes quererem trabalhar esse sonho de querer trabalhar na matriz. Esses dias eu estava conversando com um colega meu e tinha essa discussão sobre esse mercado copycat que na verdade não é só brasileiro. Até teve um tweet também esses outros dias, acho que foi de quem foi o tweet, acho que foi do Dan Petty, e teve alguém que comentou no tweet sobre eu acho que seria super interessante a gente tentar entender o porquê do peso dessa cultura americana
nas outras culturas, né? E não era nada com o Brasil, era realmente fora dos Estados Unidos. Mas eu particularmente acho que acontece muito com o mercado brasileiro isso, ou seja, o mercado brasileiro é criativo, principalmente no mundo da publicidade. A publicidade brasileira foi sempre conhecida como uma das melhores do mundo. Eu lembro muito bem isso, nos anos 70, anos 80, até hoje em dia, né? Era sempre Estados Unidos e Brasil, que levavam sempre todos os prêmios e todas as campanhas mais criativas, né? Agora, quando você passa para a parte de produto, né? de criação de produtos e serviços, depende como você vê, existe essa ideia geral de que precisa funcionar lá fora para depois adaptar e fazer funcionar aqui dentro. E de novo, quero deixar bem claro isso para o pessoal. Aqui dentro pode ser Brasil, pode ser Itália, pode ser França, pode ser Alemanha. Na minha opinião, existem vários fatores que levam a isso. Diferenças culturais, aversão a risco, que na nossa economia é bem diferente do que nos Estados Unidos. Essa questão de que você vê aqui que as pessoas praticamente não criam nada sem ter investimento, né? Você faz um projeto, você tem um modelo de negócio e você já está com investimento para fazer isso acontecer. No Brasil é muito de você ter o dinheiro para fazer ou não, né? Para você se manter, para você ou de repente começar a fazer um projetinho para conseguir uma graninha para começar a pagar as contas. É muito no arranja-arranja, né? Então a nossa cultura não ajuda, né? O nosso sistema de financiamento de negócios não ajuda. Por mais que as coisas ultimamente estejam mudando, a gente começa a ver, né? Essa indústria do venture capital no Brasil, coisas assim. Mas, voltando à pergunta inicial lá, por que a gente, na tua opinião, tem uma palavra em inglês que cai muito bem, que, né, a gente struggle, né, a gente sofre para sair dessa indústria do copycat? Por que a gente não consegue inovar, criar nos produtos e simplesmente adaptar? Eu acho que, bom, você falou um ponto crucial aí, que é o lance dos recursos, né, do investimento ali. E eu acho que é menos sobre copiar uma startup de empresas de outro lugar do mundo e mais sobre essa ótica dos recursos. Quando os recursos são mais escassos, é natural que você aposte em soluções e modelos que são comprovadamente bem-sucedidos em outros lugares, porque é arriscado você investir em produtos e serviços que são completamente novos, assim, né? Que nunca tinha sido feito antes. E também no Brasil não tem um grupo de investimento tão forte quanto tem aqui nos Estados Unidos, né? Especialmente na Califórnia ali e tal, que se dá o luxo, né, por assim dizer, de apostar um pouco mais alto em soluções que nunca foram feitas antes. Sim. E é interessante pensar também como é que isso afeta o trabalho do designer em si, né? Eu lembro que foi uma diferença que eu percebi quando eu mudei para cá. Até então, quando eu trabalhava nas empresas no Brasil, e aí chegava, principalmente em agência de publicidade, né? Chegava a época dos festivais e prêmios de criatividade, a premissa era sempre criar a primeira app brasileira que faz tal coisa, ou primeira marca do Brasil a fazer tal coisa. Então, era assim que a gente era julgado por inovação, né? Na minha época aí no Brasil. E aí, quando eu mudei para cá, para os Estados Unidos, eu senti que o critério era outro, né? Você tem que ser o primeiro do mundo, o primeiro da sua categoria a fazer aquele serviço. E para o designer significa que não tem muito benchmark, né? Sim, claro. Criando a primeira solução de uma certa categoria. Sim. No Brasil, você é um designer, você vai criar um produto, você faz um benchmark para começar das soluções gringas que já funcionam naquela categoria. Você tenta pegar o melhor de cada uma delas, você tenta melhorar e inovar em alguns aspectos e tal, mas parece que existe uma premissa de que você chegar perto de alguma coisa que já existe já é considerado sucesso, né? E aí eu acho que o problema disso é que você acaba nivelando o trabalho um pouco pela média, né? E então, eu acho que é um ciclo vicioso. O lance dos recursos afeta o lance do que é esperado em matéria de inovação e de sucesso em um projeto, e aí o que é esperado afeta o jeito que os designers trabalham, que afeta
o resultado final. E então eu sinto que é um pouco disso. É menos sobre copiar, mas mais sobre apostar os recursos que estão escassos nas coisas que têm mais chance de suceder, assim, né? É o ambiente, né, que afeta todo o processo, né? E você acha que por causa disso a indústria de design brasileira fica para trás ou não? Olha, eu vou ser inocente aqui de falar que não, assim, em alguns sentidos, né? Em alguns aspectos. Eu acho que também nesse caso é meio que um ciclo vicioso, assim, né? Tem o lance de que as verbas são um pouco menores, né? E aí quando você olha para as verbas dessas empresas brasileiras e você vê o breakdown de quanto dessa verba é investido em digital especificamente, né? Em produtos e serviços, a porcentagem já é menor. E aí essa verba menor acaba causando times menores, ou não se paga tão bem para um profissional que é extremamente qualificado naquilo que ele faz, e aí, por consequência, o profissional que é super qualificado procura mudar para outro país para poder fazer um trabalho mais relevante e ganhar melhor, saca? E aí, esse lance dos recursos também afeta custo de produção. Sim. Desses produtos e serviços, né? O acesso à tecnologia de ponta no Brasil acaba sendo mais caro, porque tem o lance do dólar e tem o lance da distância geográfica, às vezes, e aí essa falta de, talvez, as mais modernas tecnologias acaba afetando um pouco a decisão dos designers na hora de criar o produto, e aí uma coisa vai levando a outra. Vai levando a outra, né? Quando você tem menos tecnologias super inovadoras, você acaba tendo menos prêmios para os projetos brasileiros, e aí menos prêmios geram menos visibilidade, que menos visibilidade atrai menos talento, né? E uma coisa vai levando a outra, é um ciclo que meio que se retroalimenta, eu acho. Mas, ao mesmo tempo, cara, também, né, nem tudo são lamentações. Eu acho que tem empresas e tem produtos e serviços e agências no Brasil que fazem um trabalho absurdamente bom, com exatamente o mesmo nível do que é feito aqui nos Estados Unidos, né? Você vê empresas como o Nubank, você vê a 99 Táxi, você vê o Conta Azul, você vê a Saiba Mais, a o Pipefy. São empresas e produtos e serviços que competem a nível mundial, assim, não deixam a desejar em nenhum sentido, saca? Exato. Fabrício, eu queria agora voltar um pouquinho no teu blog, porque eu tenho uma pergunta para você, que é uma curiosidade minha, mas eu acho que é uma curiosidade de muitas pessoas que escutam. Como é que você faz para gerenciar tanto conteúdo assim? Cara... Não só criar, mas gerenciar, porque você, além de criar conteúdo, você gerencia conteúdo. Como é possível isso? Olha, explica pra gente. Agora que você perguntou, eu vou ter que falar a verdade. Na verdade, eu criei robôs. Robôs trabalham para mim, eles publicam conteúdo para mim. Não, brincadeira. Cara, é uma coisa que às vezes eu nem percebo, assim, só quando eu ouço uma pergunta como a sua agora que eu falo, caramba, é verdade, né? Se eu parar para olhar quanto conteúdo eu publico, compartilho, escrevo eu mesmo, assim, é bastante coisa. Mas eu acho que, cara, o segredo para fazer tanto conteúdo é você... Na verdade, eu criei uma rotina, assim, de um hábito de leitura, né? Desde quando eu comecei na profissão, assim. Que quando eu comecei lá em 2004, de volta na agência Click, quando eu comecei na área de UX, não tinha muito conteúdo disponível em português, né, sobre o assunto. Tinha pouquíssimos blogs, pouquíssimos livros e tal. Então, eu tive que primeiro, eu tive que aprender inglês, né, para poder conseguir entender o conteúdo que existia por aí. E aí, eu lembro que eu passava horas por dia lendo blogs em inglês e livros em inglês e tal. Eu usava o meu próprio blog como uma forma de meio que fixar aquilo que eu estava aprendendo, sabe? Aquela história de que quando você reescreve uma coisa com as suas palavras, você está passando pelo processo, né, mental ali de articular aquela ideia, de fixar aquela ideia e tal. E aí foi uma coincidência, assim, por ser um dos primeiros blogs em português sobre o assunto. Eu acho que na época era o blog de aí, acabou crescendo muito, né? E acabou, né, tinha toda uma geração de designers que estavam sedentos por conteúdo sobre o X e sobre design de interação e não tinha nada disponível. Então, acabou que o blog cresceu, assim, muito rápido, em muito pouco tempo.
E acabou sendo útil para muita gente, eu acho, entrar em contato com a área, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se aproximar da área. E aí, desde então, cara, virou meio que second nature para mim, assim, sabe? Essa coisa de ler conteúdo e tentar digerir o que eu aprendi e tal. Obviamente, hoje eu criei todo um processo de automatização, assim, desse trabalho que me permite agilizar um pouco a publicação de conteúdo. Outra coisa que me considero muito sortudo é que apareceu um Caio Braga na minha vida. Não sei se você conhece o Caio, mas ele é o meu... o Caio é teu coautor, praticamente, né? Pelo que eu sei. O parceirão ali no blog, exatamente. Uhum. O Caio, cara, é um designer talentosíssimo, assim. Ele trabalhou comigo na agência Click. Ele entrou, na época, como estagiário de arquitetura de informação, não de UX. Mas ele era um daqueles estagiários prodígio, né? Que entrou e depois de 6 meses foi promovido, depois de 6 meses foi promovido. O cara é muito inteligente, é muito bom. Depois ele passou pela Local Web, passou pelo Moip, passou por outras empresas muito bacanas, assim. Hoje ele mora em São Francisco e trabalha na 99 Designs. Então eu e ele, a gente meio que divide as tarefas um pouco, isso me ajuda bastante. E ele meio que virou um mentor, assim, para mim. Ele é um mentor de UX. Eu sou mentor dele, de certa forma, e aí acabou que a nossa amizade expandiu muito além de UX e pra vida. E vocês têm algum tipo de... Também, isso é curiosidade pura, tá? Vocês têm algum tipo de esquema especial com o Medium, por exemplo? Pela questão de tantos acessos que vocês têm ou não? Tem, cara. Acho que depois que você entra nos top 20 das maiores publicações do Medium, você recebe um e-mailzinho de uma pessoa do Medium falando: oi, estamos interessados no seu conteúdo e tudo mais. Então, a gente acaba tendo acesso aos planos deles, né? Antes das outras publicações. A gente legal, tem uma série de projetos que a gente faz junto. A gente dá feedback para eles sobre a ferramenta. Então, eles têm esse esquema das publicações selecionadas. Sei lá como é que chama isso. Legal. Como é que funciona, como é que você compara o conteúdo que você coloca lá em inglês com o conteúdo em português, em termos de engajamento? Não sei nem se engajamento é uma palavra em português, mas eu acho que você me entendeu, né? Em termos de engajamento, não sei se existe essa palavra em português. Então tá. Em termos de engajamento, em termos de engajamento e até de audiência, é muito diferente os números ou não? Os números, assim... quantitativamente falando, os números são bem diferentes, porque em inglês o negócio tomou uma proporção muito maior, assim. Imagino. Mas, cara, a participação do público brasileiro, qualitativamente, é muito maior, assim, e temos os comentários que a galera deixa e dos e-mails que eu recebo depois do pessoal falando: putz, eu li esse artigo seu e me ajudou demais, ou, cara, eu queria tirar uma dúvida com você e tal. Então, eu acho que é um público mais engajado. Talvez ainda pelo mesmo motivo de que não tem tanto conteúdo disponível em português, e a gente sabe que no Brasil a realidade é que pouquíssima gente realmente consegue ler muita coisa em inglês e tem a fluência e tudo mais. Então, agora, quanto ao tipo de conteúdo, cara, é praticamente o mesmo, assim. No blog em português, eu tento deixar um pouco mais aberto para outras pessoas que não são de UX, porque eu percebo que tem muito interesse de desenvolvedores, de project managers que querem entender um pouco mais de UX. Então eu evito, obviamente, palavras muito complicadas, eu evito termos técnicos. Interessante isso. Para tentar deixar o conteúdo um pouco mais acessível para essa galera. Quando eu vejo lá, por exemplo, um post que tem... Eu estava vendo hoje mesmo, porque eu estava linkando lá no outro episódio, aquele post que você escreveu sobre as verdades de que ninguém fala de quando você se muda. Aquele post é maravilhoso. Eu coloquei o link no episódio de introdução para o pessoal ver. Eu acho que, se eu não me engano, tinha tipo mais de 9.000 claps, né? As palminhas lá do Medium. Eu nem consigo imaginar o quanto que aquilo representa em termos de leitura. Porque o claps é uma coisa, a leitura é outra. Isso. Você lembra isso mais ou menos de cabeça, para a gente ter uma ideia de quanto realmente aquele post foi lido, a quantidade de leitura daquele post? Cara, eu posso depois checar direitinho, mas tem essa regra da proporção dos 2% ali, né? Que mais ou menos de todo mundo que lê,
2% vai lá e dá um aplauso, dá um like. Eu não sabia disso. Não, é uma regra geral da internet, da interwebs, né? Não é uma regra específica do blog ali. Mas, então, se você fizer as contas, acho que teve um alcance bem bacana aquele texto. E acho que é um dos textos com mais verdade, assim, que eu escrevi, sabe? Uma reflexão enfim, depois desses 8 anos morando fora, assim, das coisas que eu senti. Muito bom, aquele texto é muito bom, parabéns, muito legal aquele Obrigado. texto. Já então, indo para a reta final, a gente está entrando já além dos 30 minutos, voltando para o trabalho, para a questão do trabalho agora. Uhum. É uma questão que eu queria ter perguntado no começo, mas eu acabei esquecendo. Você, com a experiência que você teve em agência e agora trabalhando na WorkCo, que acredito eu seja mais focado em produtos, né? Quais são as diferenças que você vê? E, além disso, você acredita que trabalhar em agência, você ainda assim, né? Por mais que método de trabalho seja diferente, talvez até o tipo de retorno que você procura em agência é diferente, você acredita que você consegue montar ou criar produtos interessantes em agências também? Cara, eu vou dividir essa resposta em 2 partes, então, talvez. A primeira é sobre as diferenças, né, de uma agência de publicidade, talvez, para uma agência mais focada em produto. E eu acho que a diferença é meio básica, assim, né? A regra é que quanto mais especializada for a agência, maior a qualidade do produto final. E isso pelo simples motivo de que quando você é uma agência que faz muitas coisas diferentes, que entrega muitos tipos de projeto diferentes, você acaba priorizando a contratação de profissionais mais generalistas, de certa forma, né, que consigam navegar entre comunicação e produto. Então, eu acho que é mais difícil para essas agências atrair profissionais que sejam completamente especializados naquela uma coisa que eles fazem maravilhosamente, assim. E ao mesmo tempo, quando você é uma agência que faz muitas coisas, você acaba tendo, às vezes, 5, 6 projetos diferentes para o mesmo cliente, né? Então, você acaba dedicando menos atenção para cada uma dessas pecinhas desse ecossistema que você está entregando e tal. E uma agência mais focada em produto é exatamente o oposto, né? Você consegue atrair profissionais que são mais especializados, você consegue ter mais foco naquilo que você está produzindo, no tipo de projeto que você faz, e aí, consequentemente, o resultado é melhor. E a segunda parte da pergunta foi um pouco sobre qualidade, né? Se eu acho que dá para entregar qualidade. Eu acho que é uma questão de foco, assim, né? E acho que a WorkCo é um excelente exemplo disso, do que eu estava falando. Hoje, o trabalho que a gente faz na WorkCo no Brasil ou nos Estados Unidos, assim, ele tem exatamente o mesmo critério de qualidade. Saca? Especialmente porque a gente tem os mesmos profissionais trabalhando nos projetos. Então, às vezes, você tem profissionais aqui do Brooklyn trabalhando em projetos aí para o Brasil, lá para o Brasil. A gente tem profissionais do Brasil trabalhando para as marcas aqui do Brooklyn. Então, o nível de qualidade que é esperado, assim, desses profissionais é exatamente o mesmo. E, de novo, se você tem foco no tipo de projeto que você está construindo, eu acho que você consegue atingir uma qualidade mais alta. Agora eu queria pular de novo para um outro tipo de tópico. Você viu que a gente fica pulando de um tópico para outro, né? Para a gente quebrar um pouco o ritmo. Não, eu queria que você desse para o pessoal, porque isso foi uma parte da primeira temporada que todo mundo adorou, assim, dicas de o que você precisa fazer para você, de repente, chamar a atenção do recruiter, ou você realmente conseguir montar um portfólio que você consiga apresentar para alguém lá fora, aqui fora, na Europa, nos Estados Unidos, seja lá onde for. Qual é o conselho que você dá para o pessoal que está lá escutando a gente lá agora? Claro. Eu ouvi os outros episódios e obviamente, uma coisa que aparece em todos eles é o idioma, né? Sim. E eu acho que esse é o principal ponto. É engraçado porque, mesmo nas outras entrevistas, as pessoas falam, realmente o idioma é um desafio e tal, mas depois você supera e tudo mais. E eu acho que não fica claro para quem está ouvindo ainda que, cara, não é tão simples assim.
o negócio é desesperador, assim, para a grande maioria das pessoas, né, que a gente sabe como que é o estudo de inglês no Brasil, que às vezes é só tratado como uma matéria na escola, ou você faz uma escola de inglês, mas é uma vez por semana, por uma hora, e olhe lá. Então, eu acho que ninguém fala real, assim, de como é que é. É desesperador, assim, você pensa em desistir, você quer... Cara, você se arrepende de ter vindo para cá em primeiro lugar, você... Não, é sério, você pensa em voltar pro Brasil no dia... Nossa, eu quero pegar um avião, voltar pro Brasil, nunca mais falar inglês na minha vida, né? Mas eu acho que... E aí, talvez, nos podcasts, as pessoas ficam com receio de falar, de se expor tanto, né? De se fragilizar tanto, então... não fica tão clara a mensagem. E aí você que está fora do Brasil, você ouve essas entrevistas, você fala, nossa, mas então sou só eu que sou, né, o incompetente, porque se todo mundo consegue superar isso aqui, eu não consigo, deve ser, enfim, dá um pouco de desespero. Então, acho que esse é o ponto principal, assim, cara, o idioma é difícil, você vai sofrer, você vai perder os seus superpoderes de articulação e de comunicação, e vai ser doído, você vai pensar em desistir, mas vai mesmo assim, saca? Porque é um processo, cara, assim, mudar para outro país e ter que se adaptar com uma outra cultura, é um processo, no fim das contas, de autodescoberta muito forte, né? É um processo de, cara, uma jornada para dentro de si mesmo, assim, saca? É uma quebra de paradigma atrás da outra e é uma confusão, você vai criar casca, você vai criar... flexibilidade, né? Você vai criar malemolência, como se diz no Brasil. E então, assim, por mais que seja extremamente difícil, por mais que você vai pensar em desistir muitas vezes, continua. Eu tendo a pensar assim que a grande jornada do ser humano aqui na vida no planeta, assim, é você se expor a coisas novas, né? É isso que te transforma, é isso que te faz uma pessoa mais plena, mais empática e mais consciente, né, do seu ambiente, das pessoas em volta de você. E eu acho que esse lance de você se colocar numa cultura que é completamente estranha à sua é um dos maiores exercícios possíveis para você desenvolver essa elasticidade cultural que vai te tornar uma pessoa melhor, né? Então, não desista. Bom, fechou, né? Fechou com chave de ouro. Foi. Não poderia ter pedido explicação melhor. Muito, muito bacana. Legal. Não, completamente. Você tem toda a razão. Fabrício, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer imenso. Espero que todo mundo tenha gostado. Até porque a gente foi além, né, dessas pautas que a gente conversava na primeira temporada. E é isso aí. Abração, se você quiser deixar mais uma mensagem para o pessoal, o microfone é seu novamente. Tá bom. Cara, queria agradecer de novo pelo convite. Parabenizar, na verdade, cara, a gente estava conversando sobre isso antes de começar a gravar. É muito raro, assim, você encontrar iniciativas como o Expatria e podcasts como o da Isabela, Movimento X, que são tão bem feitos e tão cuidadosos, assim, com o conteúdo e em português, para o público brasileiro. Então, assim, parabéns demais pela iniciativa. É um prazer enorme poder compartilhar os posts lá no blog. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Abração, Fabrício. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.